Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal Fábio Cabral em Defesa da Verdade. O tema de hoje que eu vou abordar é o semi-pelagianismo. Como eu prometi no meu último vídeo que eu gravei sobre o pelagianismo, hoje nós vamos falar sobre o semi-pelagianismo. Então, vamos ao vídeo. Irmãos, quero começar o vídeo dando graça e paz a você aqui que está me assistindo, pedindo que Deus abençoe a sua vida, da sua família, dos seus amigos, de todos aqueles que você conhece e você ama. Peço a você que deixe seu like aqui embaixo no vídeo. Se você quiser deixar um comentário e compartilhar o vídeo, eu ficarei muito agradecido. Como eu falei na introdução, nós vamos falar hoje sobre o que é o semi-pelagianismo, haja vista que nós falamos no último vídeo o que era o pelagianismo e quem era Pelágio. Falamos sobre essa corrente herética. Então, nós vamos falar aqui dessa ramificação que é o semi-pelagianismo. Daqui para outra cena aqui, para nós falarmos aqui sobre o que é o semi-pelagianismo. Já começa com essa pergunta, então vamos ver a resposta do que é o semi-pelagianismo. Preste bem atenção, irmão. Preste bem atenção para que você possa absorver o conteúdo de uma melhor forma, tá bom? Peço a você atenção, não por mim, mas pelo conteúdo que está aqui, tá bom? Então vamos lá. O que é o semi-pelagianismo? O semi-pelagianismo é uma doutrina que afirma que o homem não regenerado é capaz de contribuir com suas obras para a realização de sua própria salvação. Para a doutrina semi-pelagiana, a regeneração é um processo sinergético onde a vontade do homem coopera com a graça de Deus. Qual a origem do semi-pelagianismo? Para entendermos a origem do semi-pelagianismo, precisamos recuar um pouco a história até o século V d.C., quando um monge chamado Pelágio desenvolveu uma doutrina que negava o pecado original. Lembra que eu falei no último vídeo? Quem assistiu meu último vídeo vai lembrar que eu falei que no pelagianismo a doutrina nega o pecado original. Inclusive falei no vídeo também sobre o que era o pecado original. Então vamos continuar. Afirmando que o homem é capaz de viver uma vida sem pecado por sua própria vontade e também defendendo que a graça de Deus não é algo essencial para a salvação. Nossa, só aí já é uma heresia gigantesca, mas vamos continuar. Essa doutrina ficou conhecida como pelagianismo. Pelágio foi duramente refutado por Agostinho de Hipona. Se você assistiu meu último vídeo, você vai lembrar que eu falei que havia um embate entre Pelágio e Agostinho de Hipona, mesmo que os dois não tenham se encontrado pessoalmente. Diz a história que talvez eles nunca tenham se encontrado pessoalmente, mas Pelágio agia fortemente para tentar refutar Agostinho de Hipona. Então, Pelágio foi duramente refutado por Agostinho de Hipona, também fazia o contraponto de refutar Pelágio, e através de seus escritos defendeu a doutrina bíblica acerca da total depravação da humanidade, afirmando que após a queda o homem é incapaz de fazer qualquer bem em favor de sua própria salvação, sendo totalmente dependente da graça soberana de Deus para realizar qualquer ação ou decisão positiva espiritualmente. Irmãos, se tiver horas que eu não estiver olhando diretamente para a câmera, é porque eu estou lendo aqui na tela do meu computador, tá bem? Releve isso daí, por favor, tá? Apesar de o pelagianismo ter sido condenado oficialmente pela Igreja, a tensão entre os ensinos de Agostinho e de Pelágio não desapareceu completamente. E então surgiu o que é chamado de semi-pelagianismo. E o que o semi-pelagianismo ensina? Embora os semi-pelagianos também tenham considerado o pelagianismo uma heresia, embora os semi-pelagianos também tenham considerado o pelagianismo uma heresia e até se esforçaram para sinalizar a diferença entre sua doutrina e a doutrina pelagiana, no final, o semi-pelagianismo ainda consiste em um tipo de tentativa de conciliar as visões de Pelágio e de Agostinho. A doutrina semi-pelagiana não nega o pecado original como o pelagianismo faz. Ela ainda afirma a pecaminosidade universal da raça humana.
O semi-pelagianismo admite que o homem, por natureza, está contaminado pelo pecado. Com isso, sua vontade está enfraquecida, mas não em um grau que o torna incapaz de cooperar com a graça divina. Isso significa que o semi-pelagianismo nega a ideia de depravação total do homem e introduz um conceito de depravação parcial, onde a regeneração é resultado da cooperação entre a vontade do homem e a graça de Deus. Se na doutrina sistematizada por Agostinho a vontade do homem para o bem encontra-se morta, o semi-pelagianismo ela está apenas débil e enfraquecida. Basicamente, enquanto a doutrina agostiniana defendia um modelo monergista na obra da regeneração, o semi-pelagianismo adotou um modelo sinergista. Com isto, seu objetivo era uma tentativa de enfatizar a liberdade e a responsabilidade humana. Cassiano e o semi-pelagianismo. O maior expoente do semi-pelagianismo foi João Cassiano, abate do monastério de Massília. Cassiano foi tão influente nesse assunto que às vezes o semi-pelagianismo é chamado de cassianismo. João Cassiano também procurou refutar as concepções de Agostinho. Ele alegava que seus ensinos se distanciavam de doutrinas defendidas pelos pais da Igreja. Ele se preocupou em não desprezar a essencialidade da graça e de afirmar a responsabilidade moral da humanidade caída. Assim, basicamente, ele afirmou, primeiro, a realidade da pecaminosidade universal da humanidade introduzida por meio da queda de Adão. Segundo, após a queda, a vontade espiritual do homem ficou debilitada, mas ainda é capaz de se inclinar para Deus. Terceiro, a graça de Deus é a base da salvação do homem e indispensável para que ele alcance seu estado final. Porém, fazendo uso de sua própria vontade, mesmo esta estando débil, o homem é capaz de iniciar sua salvação através de boas decisões e do exercício da fé. Assim, a graça de Deus está disponível ao pecador, mas este deve, por sua livre vontade, decidir cooperar com ela, por Deus. Quarto, quando Deus percebe o movimento inicial do homem em direção do bem espiritual, ele então assiste essa boa vontade humana. Ele ilumina, conforta e capacita o homem com sua graça rumo à salvação final. E quinto, a concepção acerca da soberania de Deus na predestinação é inconsistente com a responsabilidade humana e com o ensino de que Deus deseja salvar todas as pessoas. Logo, a predestinação é baseada na presciência divina. Agora vamos falar aqui sobre o combate ao semi-pelagianismo e seu erro frente à Bíblia. O semi-pelagianismo de Cassiano conseguiu muitos simpatizantes e se desenvolveu por algumas décadas. Mas o Sínodo de Orange, em 529 d.C., o semi-pelagianismo foi condenado oficialmente como sendo uma heresia. Quando posto à luz das Escrituras, o semi-pelagianismo é tão heresia quanto o pelagianismo. Os mesmos textos bíblicos que reprovam o pensamento pelagiano também reprovam a doutrina semi-pelagiana. Assim, quando a Igreja condenou oficialmente o semi-pelagianismo, ela reafirmou a doutrina bíblica de que o pecado de Adão não apenas tomou sua vontade para o bem espiritual enfraquecida, tornou a sua vontade para o bem espiritual enfraquecida, mas completamente morta. E quando o apóstolo Paulo escreve sobre o homem não regenerado, ele não o trata como doente, mas como morto. O homem é incapaz de fazer qualquer movimento em direção a Deus sem que antes seja ressuscitado. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 8, você vai constatar isso. Essa ressurreição é o que as Escrituras chamam de um dos pilares do semi-pelagianismo. Recapitulando. Essa ressurreição é o que as Escrituras chamam de um dos pilares do semi-pelagianismo. É a ideia de que a fé precede a regeneração.
Isso significa que, mesmo sem ser regenerado, o homem pode despertar sua disposição em crer. Todavia, a doutrina bíblica afirma exatamente o oposto. A Bíblia diz que primeiro é preciso ser regenerado para depois crer, visto que até mesmo a disposição para crer e o início da fé não se encontram na capacidade da vontade humana, mas no dom da graça de Deus. A Bíblia é clara ao dizer que ninguém pode crer que Jesus é o Cristo, sem antes ter nascido de novo. João 5:1 e 1 Coríntios 12:13. Resumindo, o semi-pelagianismo afirma que restou algo de bom no homem que pode cooperar com a sua salvação. Porém, a Bíblia declara que o homem não regenerado está morto espiritualmente, não apenas doente, mas morto desse modo sem que antes a graça salvadora de Deus o alcance. Ele jamais poderá ser finalmente salvo. João 6:44. Então, irmãos, eu espero que tenha ficado bem claro aqui o que é o semi-pelagianismo, como eu já falei no vídeo anterior, e o que é o semi-pelagianismo. Resumindo, essas duas frentes são heréticas. Qual a gravidade disso hoje em dia? A gravidade disso hoje em dia é que muitas instituições religiosas seguem o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Só basta você fazer uma análise, não precisa eu vir aqui falar, explicar, pesquise, que você vai ver. E tem muitas instituições religiosas no Brasil que seguem essas vertentes heréticas, diga-se de passagem, como eu expliquei aqui agora a respeito do semi-pelagianismo e como eu expliquei no vídeo anterior a respeito do pelagianismo. Ok, irmãos? Mais uma vez, aquele pedido antes de finalizar, deixe seu like, deixe um comentário, compartilha, me ajuda nessa caminhada, nessa corrida aqui dentro da plataforma do YouTube. Que Deus te abençoe já de antemão. Até um próximo vídeo.